Muito bem, então, pessoal. Hoje eu decidi gravar um vídeo e para mim é um vídeo muito especial por causa do tema que eu vou abordar, do assunto que nós vamos tratar. Confesso que faz algum tempo que eu gostaria de fazer este vídeo porque eu vou fazer, vou mencionar uma pequena biografia de um grupo que não somente da minha infância, mas que marcou a vida de muitas pessoas, né? Eu tenho uma memória afetiva muito grande e um carinho muito grande pelo ministério deste grupo, né? Grupo de louvor evangélico. E eu acredito que vocês que estão assistindo, que conheceram, terão boas recordações. Quem lembra daquela época que eu chamo de época de ouro da música evangélica, né, da igreja pentecostal, aquela época dos grandes conjuntos, né, dos grandes congressos. Confesso que eu era muito pequeno nessa época, mas com certeza aquele ambiente marcou a minha trajetória. E até hoje eu guardo boas memórias daquele tempo. Aquele tempo em que nós tínhamos, né, os congressos grandes e alguns conjuntos, né, com um pouco mais de poder aquisitivo, eles tinham até ônibus próprios, né? Então eles viajavam praticamente todos os finais de semana para cantar em congressos, né? E levavam todos os instrumentos, né? Então é uma vida que realmente, né, foi muito boa, foi uma época muito boa, né? Os jovens da minha época, né? No caso eu era menos que jovem, né? Eu era criança naquela época. ah, nós gostávamos muito, né, de participar daqueles congressos. E eu acredito que um dos conjuntos, dos grupos que mais contribuiu, né, para essa época, essa fase, foi o Grupo Labaredas. Né? Quem lembra do Grupo Labaredas? Eu vou colocar aqui de fundo, né, um trechinho de uma das canções mais famosas do grupo, que foi na realidade a canção que até mudou o nome do grupo, porque originalmente ele não era Grupo Labaredas, mas nós vamos falar mais sobre isso. Ah, preste atenção nesse trecho. O poder de Deus invade a igreja e os obreiros. Eu acredito que você teve boas lembranças nesse momento. Quem não conheceu os louvores do Grupo Labaredas? Os Labaredas foi um grupo de música evangélica que surgiu em 1986, no município de Votorantim. Votorantim é um município no interior do estado de São Paulo. A cidade localiza-se na região metropolitana de Sorocaba. Então eles começaram com o grupo Luz do Mundo. Então a formação original era composta por 5 integrantes. Quando eles foram gravar o primeiro LP, uma das integrantes não conseguiu estar presente. Então o grupo ficou formado, né, por Wilson Siqueira Rodrigues, Laodiceia, Ivanete Siqueira Rodrigues da Silva e mais Samuel Matias da Silva, esposo de Ivonete. Samuel, inclusive, ele é o autor da maioria dos louvores do Grupo Labaredas, e o Wilson, né, ele é o detentor daquela voz inconfundível que a gente ouve nos louvores, uma voz extraordinária. Inclusive, ele cantava desde os 8 anos de idade. Então, dessa formação, Laodiceia havia deixado o grupo meses antes do trágico acidente, que nós vamos comentar depois. Então, quem havia entrado no grupo era a amiga Leia Matias da Silva, irmã de Samuel. Então, o grupo Labaredas, ele terminou com a formação, né, composta por Wilson, né, Ivanete, Samuel e Leia. Tá? Essas 4 pessoas então terminaram a trajetória do Grupo Labaredas.
Na trajetória que se consagrou de muito sucesso, um grande evento com cerca de 6.000 pessoas ocorreu no Ginásio Municipal de Esportes de Sorocaba, marcando o lançamento do primeiro LP em 1991. Até então, o grupo se chamava Luz do Mundo, e a canção de trabalho daquele LP era Labaredas. Porém, a produtora que imprimiu os discos, eu vou colocar a capa do disco aí para vocês verem, ela escreveu na capa do álbum Grupo Luz do Mundo, Os Labaredas, né? E aí o nome que emplacou, o nome que pegou, e eles começaram a ser chamados então de Os Labaredas, Grupo Labaredas. Aí o grupo, o nome original Luz do Mundo, então deixou de ser utilizado a partir daí. Em 1993 foi o lançamento do segundo LP, Cabeça Ungida. No evento de lançamento, no recinto da Festa Junina de Votorantim, reuniu cerca de 8.000 pessoas, com caravanas vindas de várias cidades da região. O grupo teve grande notoriedade, né? Grande notoriedade com o primeiro LP. E depois, inclusive, pessoal, na descrição desse vídeo eu vou deixar um link, tá? Um link onde você tem o canal do Grupo Labaredas, tá? Que tem então as 3 playlists com os 3 LP deles completo. E se você escutar, né, o primeiro LP, Luz do Mundo, todos os hinos daquele LP são extraordinários, são excelentes, são belíssimos, são letras, composições realmente espirituais, sabe? É uma experiência, né, de enlevo espiritual, você sentar para ouvir, né, colocar rodar os 8 hinos do primeiro LP do grupo. E aí foi o que os trouxe grande notoriedade. Afinal de contas, o grupo nasceu em 1986, mas o primeiro lançamento, então, né? O primeiro lançamento foi lá em 1991. Tá? Então, eles passaram um tempo meio que, né, na informalidade, desconhecidos, né, cantando apenas em locais, né, na localidade, na região local deles. Foi a partir do lançamento do primeiro LP que eles então tiveram uma notoriedade maior, e aí eles começaram a cantar nos congressos em outros estados. Tá? E a agenda deles era muito lotada, né? Eles corriam bastante, estavam sempre viajando, e naquela época, né, as viagens eram feitas, né, via terrestre, né? Então não tem muito o que dizer, dadas as condições, né? E aí eles tinham que ir de carro mesmo, né? Pegavam ali um carrinho, uma coisa assim, e se locomoviam entre os municípios, entre os estados, onde eles iam então se apresentar, tá? Mas o que que acontece, pessoal? O fato é que o Grupo Labaredas, ele terminou, tá? Em 13 de maio de 1994, tá? Quando eles deixavam Sorocaba em direção a Maringá, no Paraná. Eles iam participar de um grande evento evangelístico. Tá? Eles estavam então no veículo Del Rey e eles acabaram então colidindo na traseira de uma carreta. E nesse acidente, o Wilson, né? Wilson Siqueira Rodrigues, ele acabou falecendo na hora. O casal Samuel Matias da Silva e a Ivonete Siqueira Matias, eles acabaram falecendo momentos depois. No dia seguinte, a tragédia, mais de 5.000 pessoas acompanharam consternadas o velório realizado nas dependências da escola Daniel Verano, em Votorantim. Leia Martins, ela ficou ferida, permaneceu internada na UTI e faleceu após uma semana depois do acidente. Samuel e Ivanete deixaram 2 filhas pequenas, Wilson deixou 4 filhos e a sua esposa Fátima não estava no veículo. Em 1994, ainda o ano da tragédia, o terceiro LP do conjunto, chamado Avante Marching, ele já estava então gravado, as canções já estavam gravadas. Só faltava fazer a imagem para ilustrar o álbum.
E antes do lançamento aconteceu então o fim trágico do grupo, deixando a cidade comovida e a comunidade evangélica extremamente triste. O LP foi lançado então póstumamente. E é interessante, pessoal. Aqui é uma pequena biografia. Nós tivemos, por exemplo, se não me engano, em 2002, né, a cidade de Votorantim fez uma grande homenagem, né, fez um evento de homenagem para o grupo. Inclusive, um projeto de lei aprovado na Câmara colocou o nome de um viaduto da rodovia onde ocorreu o acidente em homenagem ao grupo Os Labaredas, né? Então ficou o nome do viaduto Os Labaredas, por causa que eles eram muito queridos, né, pela comunidade local. E se nós analisarmos, por exemplo, o lançamento deste terceiro LP, Avante Marchem, feito então de forma póstuma, depois, né, o lançamento feito depois deles terem falecido nessa tragédia, e o grupo então sendo desfeito. Existe um louvor especial, uma canção neste LP que se chama Meu Louvor. E uma coisa que me chamou a atenção, já faz algum tempo que eu medito, é que no refrão desta música, ele diz assim: te adoramos para sempre, ó Senhor. Aí tem uma frase que me chama muita atenção, que diz assim: nossas vidas te entregamos, nossas vozes glorificam, ó Deus de amor. Notem, meus queridos, que embora tenha toda essa questão trágica, né, afinal de contas, havia um potencial muito grande para a música evangélica, né, a continuidade desse ministério. Eles poderiam ter produzido ainda muitos LPs, grandes canções, canções extraordinárias e espirituais, como eram as canções que eles produziam. Porém, Deus simplesmente interrompe, né, o seu ministério, encerra suas atividades e os recolhe. Nós temos, como cristãos, e às vezes a gente vê por aí, uma ideia muito errada acerca daquilo que nós fazemos para Deus e como Deus nos trata em relação a isso. Nós achamos muitas vezes que se nós trabalharmos de forma fiel, né, com bastante esforço, com bastante dedicação, se nós realmente nos doarmos para fazer a obra de Deus, isso de certa forma nos garantirá, né, uma longevidade, né, nos garantirá a proteção de perigos, de tragédias, né, de acidentes ou coisas assim. Mas na realidade não é assim que funciona. O Senhor é soberano. E se existe uma coisa que pode ser sublime para um servo fiel, é ter a honra de entregar a sua própria vida no serviço ao seu Senhor. E foi isso que este grupo fez. Eles literalmente entregaram a sua vida. E mesmo que inconscientemente, antes da tragédia, já haviam gravado e escrito isso na letra do próximo LP. Né? Te adoramos para sempre, ó Senhor, nossas vidas te entregamos. E é isso que eles fizeram. É isso que me chama muita atenção nesse conjunto. Né? Homens e mulheres, né, que conseguiram fazer a maior dádiva possível, entregar a própria vida no serviço ao Senhor. Isso nos traz uma grande reflexão, afinal de contas, como eu disse, não há garantias de que ser fiel no serviço do Senhor nós teremos longevidade, ficaremos livres de doenças, de adversidades e até mesmo de tragédias. Não há nenhuma garantia de que isso ficará longe das nossas casas, das nossas existências. A única garantia que há é que tudo o que acontecer com o servo do Senhor acontece porque Deus assim o quis que acontecesse. E a única coisa que Deus exige é que o servo confie nele o suficiente para entregar a sua própria vida, e aconteça o que acontecer, ele está nas mãos de Deus.
e descansa, tranquilo, em paz e em sossego, porque afinal de contas é o seu Senhor que tem a sua vida nas suas mãos. Portanto, ele não teme mal algum. Ele não teme o que o inimigo pode fazer, ele não teme as adversidades, ele não teme as carências, né, os períodos de aflição, de tormento, de tribulação. Ele não teme essas coisas e não se desespera quando essas coisas baterem à sua porta. Afinal de contas, ele está disposto a qualquer coisa para cumprir com a sua missão que foi dada pelo seu Senhor. O seu ministério é o seu objetivo máximo, custe o que custar. Que história linda, né, meus irmãos? Que história maravilhosa, que exemplo maravilhoso. Eu quero deixar no final deste vídeo exatamente este louvor, para que você medite na letra, né? Acompanhado desse raciocínio, dessa nossa conversa que nós tivemos até aqui, que você possa ouvir esse louvor, né? E sentir, né, a paz destas vozes, né? A sinceridade dessas vozes, de pessoas que estavam literalmente, mesmo que aí inconscientemente, mas estavam entregando as suas vidas a Deus. E cumpriu-se literalmente na vida deles. Eles estão adorando para sempre o Senhor e entregaram as suas vidas. Fique com esse louvor e até o próximo vídeo. O meu louvor eu ofereço a Ti, Senhor, e também com Ele o meu amor. Apesar dos contratempos desta vida, Só Tu, Senhor, és a única saída. Te adoramos, te adoramos, te adoramos para sempre, ó Senhor. Nossas vidas te entregamos, nossas vozes glorificam, ó Deus de amor. Eu não tenho, mas Tu tens. Eu não sou, mas Tu és. Eu não posso, tudo podes. Aumente a minha fé, me faz grande pra louvar e o Seu nome exaltar, porque só Tu, Jesus, és o maior de todos os nomes. Te adoramos, te adoramos, te adoramos para sempre, ó Senhor. Nossas vidas te entregamos, nossas vozes glorificam, ó Deus de amor. te adoramos, te adoramos para sempre, ó Senhor. Nossas vidas te entregamos,
Deus de amor. Nossas vozes glorificam, ó Deus de amor. Nossas vozes glorificam, ó Deus de amor. Nossas vozes glorificam, ó Deus